Oi, professora Andréia, tudo bom? Andréia, né? Eu tô gravando esse vídeo, né? Por causa que a senhora pediu pra gente gravar um vídeo falando o que a gente aprendeu no livro 3, né? E eu resolvi fazer um slide pra mostrar tudo que eu aprendi. Aí eu coloquei em cada slide um tópico, né? E o livro 3 ele tem 6 capítulos, que é o 12, 13, 14, 15, 16 e o 17. Nesse livro 3 é tratado sobre a gramática e a produção de texto. Na parte da gramática ficam os capítulos 12, 13, 14 e 15. Na parte de produção textual ficam os capítulos 16 e 17. Começando, né? Capítulo 12. Requerimento e concordância verbal. No capítulo 12 será tratado esses dois tópicos. Nos próximos slides eu irei explicar cada um de forma bem explicativa. Aula 51 e 52, que é onde fica o gênero textual requerimento no livro 3. A palavra requerimento significa basicamente você fazer um pedido, né? Você pedir algo a alguém que pode ou não ser atendido, né? Então, quando você faz um requerimento, né? Já que ele é um texto, ele você vai escrevê-lo, né? E aí você pode pedir algo nesse texto, né? Por isso que ele vai se tornar um requerimento, porque você vai estar pedindo algo neste texto. E aí, como ele é um gênero textual, ele tem uma ordem para ser feito, né? Ele tem que seguir uma estrutura, né, de um texto, né? Como todos os outros textos. Então, vou mostrar nesse próximo slide sobre o requerimento e a ordem, a estrutura, como ele é composto, né? Como fazer um requerimento? O requerimento, ele tem que ser algo objetivo e impessoal. Você não pode colocar a sua opinião ali, o seu achismo ali, né? Então tem que ser algo direto, né? E impessoal. No requerimento, apresenta vocativo, texto, fecho, local, data e assinatura. O vocativo, ele tem que ser referente, ele tem que se referir a pessoa, né, ao destinatário, de uma forma usando um pronome de tratamento. Um pronome para você falar com uma outra pessoa de uma forma dependendo de quem é aquela pessoa, né? Um exemplo, se for um diretor, pode falar senhor diretor, magnífico, vossa senhoria, entre outros exemplos de como você pode usar um pronome de tratamento. No corpo do texto, tem que colocar as características do requerente. Agora, as características da pessoa que está enviando e falar o que você deseja e justificar o porquê que você tem que receber aquilo. Já que é um texto de requerimento, é um pedido, você vai falar o seu pedido e por que você tem que ser aceito, né? Por que aquele pedido tem que ser concluído, né? E no final tem que ter o agradecimento com a sua assinatura se for pedido. Se o enunciado estiver pedindo a sua assinatura, você coloca, né? Se no enunciado estiver pedindo uma assinatura de outra pessoa, você não faz porque vai ser de outra pessoa. Se no enunciado pedir para você colocar Joãozinho, acho que até procede desse exemplo, né? Você coloca Joãozinho, entendeu? Depende do que o enunciado pedir. Se não pedir nada, você pode colocar ou não. Aula 52 e 53. Vai falar sobre a concordância verbal. A concordância verbal, como o nome já diz, né? Trata de ter uma concordância com o verbo. O verbo vai ter concordância com quem? Com o sujeito. E por que vai ter que ter essa concordância, né? Verbal. Pois em uma frase precisa ter harmonia. Como até coloquei aqui nesse texto. Tem que ter uma harmonia, né? Então, tem que fluir o verbo junto com o sujeito. Não pode ficar um verbo que não tenha interligações com o sujeito.
E com a concordância verbal, a gente pode, claro, interpretar uma frase, mas também é necessária a concordância verbal para a gente conseguir analisar uma frase. Você conseguir fazer uma análise daquilo para você conseguir entender melhor, para você conseguir ensinar para alguém. Por isso é necessário a concordância verbal. E aí, agora eu vou retratar sobre os tipos de concordância verbal: sujeito simples e sujeito composto. No sujeito simples, temos eu coloquei aqui dois exemplos, né? Dois tipos de sujeito simples. Tem mais, é claro. O sujeito coletivo, onde o verbo ele sempre vai ficar no singular. Nós estamos retratando sobre várias pessoas, um coletivo de algo, entre outros. Porém, o verbo ele não vai ficar no plural. É diferente, sim, mas vou te dar um exemplo para você conseguir entender melhor, né? A multidão ultrapassou o limite. A multidão são muitas pessoas, porém o verbo fica no singular. Aqui o verbo está no passado, mas ele está no singular. Outro exemplo, nomes próprios. A forma do verbo vai depender do artigo. Quando a gente estiver retratando sobre um nome próprio, a gente vai depender do artigo que vai vir antes ou não vai estar, né? Se vai ter artigo ou não. E se tiver, dependendo dele, a gente vai saber como conjugar aquele verbo, como fazer uma concordância, né, do sujeito com aquele verbo. Exemplo: os Estados Unidos influenciam o mundo. Os Estados Unidos. Qual que é o artigo? Os. Se os está no plural, o verbo fica no plural. Influenciam. Se o artigo está no singular, o verbo fica no singular. Nesse exemplo aqui. Os Estados Unidos influencia o mundo. O está no singular, o verbo também está no singular. Sujeito composto agora. Sujeito composto também coloquei mais dois tipos. Sujeito ligado pela palavra nem. Quando o sujeito é ligado por essa palavra, ele fica no plural. Quando temos um sujeito que vem decorrente de uma palavra nem, da palavra nem, ele fica no plural. Como esse exemplo aqui mostra. Nem sol, nem chuva são bem recebidos. Então, nem o sol. O sujeito é sol, chuva, porém, nem sol, nem chuva. Então, da palavra nem, o verbo vai no plural. São. Não ficou nem sol, nem chuva é bem recebido. Nem sol, nem chuva são recebidos. São bem recebidos. Um outro tipo agora. Sujeito seguido pela palavra ninguém, nada, tudo. Quando o sujeito ele é seguido por essas palavras, ele fica no singular. Como, né? Como ele fica nesse singular? Por causa que ele se retrata como ou ninguém, não importa, tipo, se tem muita quantidade, porque pode ser tudo, ou pouca quantidade, se é ninguém. Mas ele fica no singular. Exemplo: Elisa, Natália, Guilherme. Ninguém o convenceu a mudar de opinião. Então, tivemos aqui Elisa, Natália e Guilherme. Ninguém, apareceu ninguém, fica no singular. O convenceu de mudar de opinião. O verbo ficou no singular. Conseguiu entender? Capítulo 13. Texto expositivo e metonímia. Nesse capítulo 13, iremos tratar sobre um texto expositivo, metonímia, entre as explicações desses dois temas. A aula 54 e 55, no livro, temos o texto expositivo. O texto expositivo, ele é usado para você conseguir mostrar algo, né? Pode ser qualquer coisa. Eu posso expor sobre tal livro, eu posso expor sobre qualquer coisa com a função de noticiar algo, né? Vou noticiar para outra pessoa isso, entendeu? Esse texto,
ele pode ser algo polêmico, alguma novidade, um discurso importante, entre outros tipos também. Mas o foco dele é expor coisas, como o nome já diz, texto expositivo. Para conseguir um texto desse tipo, devemos seguir instruções para que faça um texto correto. Por quê? Por causa que, como ele é um texto, ele vai ter uma forma de ser seguido. Então, ele tem que ter instruções, estrutura, entre outros, para conseguir ser feito um texto expositivo correto. Como fazer, então, um texto expositivo, né? Já que você está falando que tem que ter uma forma de fazer, como que faz? Na introdução deste texto expositivo, tem que ter a explicação do tema travei. Tem que ter a explicação do tema, do que será dito e o objetivo do texto. Então, na introdução, a gente já tem que mostrar para o leitor sobre o que será aquele texto. Entendeu? Já no desenvolvimento, tem que ter uma explicação objetiva, mais completa do tema. Você não pode ficar enrolando muito, né, no desenvolvimento, senão fica algo entedioso para o leitor. Porém, você tem que dar uma explicação completa para ele. Você tem que, se você está noticiando algo, se você está expondo algo, você tem que explicar, explicar aquele algo de uma forma completa, para que o leitor consiga entender o que você está expondo, tendo argumentos principais, secundários, e que a convenção do leitor de sua ideia. Então, você tem que conseguir convencer o leitor da sua ideia no desenvolvimento. Você tem que convencer ele de que a sua ideia está certa, de que o que você está expondo, aquele texto está correto nesse desenvolvimento. Na conclusão, tem que relembrar o tema e dizer o porquê, como, onde, entre outros, talvez. Então, na conclusão, você tem que saber explicar aquilo, né? Você vai relembrar o tema do que você está expondo, né? Você vai trazer à tona novamente e vai explicar. Mas por quê? Como? Onde? Entre outros tipos que você pode usar também para explicar aquilo. Lembrando que... Eita, desculpa sair da página. Pronto, consegui. Como um texto, né? A gente tem que ser algo objetivo, claro. Não fugir do tema, não ir para outro sentido. Tem que sempre continuar naquilo que você colocou na sua introdução. Você falou que vai ser dito isso, então não pode fugir desse tema. Apresentar fatos, o que é algo muito importante para você conseguir convencer alguém. E mostrar exemplos. Você tem que mostrar exemplos para que a pessoa consiga entender aonde aquilo se envolve. Aula 56. No livro, fala sobre metonímia. A metonímia é como se fosse uma palavra que você usa para substituir outra sem mudar o sentido da anterior. Como assim? Você vai, em vez de você usar tal palavra, você vai pegar uma outra palavra diferente. Talvez a palavra pode não ter nada a ver na ortografia, mas ela vai ter um sentido com a outra palavra original de uma forma completa, entendeu? Ela vai trazer o sentido daquela outra palavra, mesmo sendo uma palavra diferente. Ela é muito utilizada no nosso dia a dia. Porém, muitas das vezes a gente não percebe isso, né? Já que já se tornou normal pra gente trocar uma palavra por outra sem alterar o sentido. Vou dar um exemplo de metonímia para você conseguir entender melhor. Eu leio Machado de Assis. Você vai ler o Machado de Assis? Não, você lê a obra do Machado de Assis, né? Eu comi 2 pratos de comida. Você não comeu 2 pratos, ninguém come 2 pratos, ninguém come aquela porcelana, ninguém come vidro, não. A pessoa comeu comida, né? Tem muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Não tem cabeças de vaca, tem uma vaca ali, mas é um modo de dizer, né? E eu coloquei 2 tirinhas aqui. 2 tirinhas não, uma frase e uma tirinha. Aí o menino vai lá e fala: eu já li Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. O menino quis dizer que ele já leu a obra do Machado de Assis. Porém, a mulher não entendeu o que ele quis dizer. Por causa que ele falou que ele já leu Machado de Assis e vai devolver. Aí ela ficou em dúvida. Ele ressuscitou? Porque Machado de Assis já está morto. Então,
ela não entendeu a metonímia que ele utilizou, o que ele quis dizer. Outro exemplo. O amor é fogo que arde sem ver. O amor é fogo. O amor é algo que você não vai ver, ou algo que é fogo. Não, o amor não é fogo. É um modo de dizer que o amor é algo surpreendente, o amor é algo que é fascinante. É um modo de dizer, mas às vezes a gente não percebe que a gente está utilizando essa metonímia. Capítulo 14 vai falar sobre notícia, valor semântico das classes gramaticais. Porém, no próximo vídeo eu explico melhor, porque já tem 15 minutos, 16 minutos quase esse vídeo. Espero que você tenha conseguido entender até aqui, professora, e espero que o áudio não tenha ficado tão ruim, né? Mas eu tentei, pelo menos.